Polícia Federal aciona a Advocacia Geral da União para tentar rever decisão do ministro André Mendonça, que ampliou o controle do Supremo sobre a investigação das fraudes do INSS. Presidente do CNJ, Edson Fachin, prepara novas regras para evitar conflitos de interesse entre magistrados. Proposta prevê mais transparência, mas não alcança os ministros do Supremo Tribunal Federal. Lula convida Alexandre de Moraes para um cafezinho no Palácio do Planalto. Conversa reservada entre os dois repercute nas redes sociais. E ainda a convenção do PSB. Lula diz que com Geraldo Alckmin nunca vai dormir para ter um golpe no dia seguinte e volta a criticar Javier Milei, afirmando que pretende vencer a eleição agora já no primeiro turno. Vamos nessa então, a Oeste com Elas a partir de agora está no ar. Já começamos com esse tema. A Polícia Federal acionou na última semana a Advocacia Geral da União contra medidas impostas pelo ministro, está aí ele na tela, do Supremo, André Mendonça, que aumentaram o controle do caso que investiga as fraudes nos descontos do INSS. As investigações sobre o caso envolvem Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente Lula. O objetivo do órgão é que a AGU encontre algum remédio judicial para rebater a determinação do ministro, para que todos os atos da apuração sejam imediatamente juntados ao processo que tramita em seu gabinete. Ludmila, como vê essa decisão de Mendonça de tentar trazer para ele ainda mais poderes com relação a essa investigação? Investigação, aliás, que queremos que continue, né? Que esse caso não termine em pizza, um dos escândalos mais absurdos e covardes que já acompanhamos no país. Então, Adriana, esse caso aí envolvendo o Mendonça agora, ali exercendo esse microgerenciamento desse inquérito, o engraçado é que está causando escândalo agora, mas quando o Moraes e o Toffoli agiam de forma muito mais truculenta, se intrometiam de maneira muito mais violenta nas ações da PF, isso não foi na época motivo de escândalo. Ninguém se escandalizou, ninguém requereu providências do governo, ninguém solicitou nada, todo mundo tratou isso como algo absolutamente normal. A gente viu o Toffoli agindo ainda de maneira mais truculenta, na época lá em que ele ainda era o condutor do inquérito do Master. Ele fingia que ele não tinha nada a ver com aquilo ali e continuava tocando o processo do Master numa boa, até para minha surpresa, chamaram aquela reunião ali em portas fechadas. O Fachin convocou e falou: meu amigo, não tem como você continuar tocando o inquérito do Master, né? Você está pessoalmente aí envolvido, implicado, seu nome aparece aí envolvido nas matérias. Então ali, para minha surpresa, eles conseguiram afastar o Toffoli do caso Master. Mas o Toffoli, enquanto ainda estava tocando o processo, ele fez algo muito mais agressivo do que estão acusando o Mendonça agora. O Toffoli, naquela época, chegou a ele mesmo dizer os nomes dos peritos, dos policiais federais que ele queria que atuassem no inquérito. Aquilo era uma interferência direta. Isso aí o juiz não faz. O juiz pede lá para ir para a perícia, pede uma diligência da PF, mas ele não escolhe quem vai ser o funcionário lá dentro da estrutura da PF que vai cumprir aquela requisição. Quem decide isso é ali a chefia imediata, é o delegado, que vai ver ali na repartição dele quem é o funcionário subordinado a ele que pode melhor fazer aquele serviço. Então, o Toffoli fez algo muito pior do que o Mendonça está fazendo agora. Então, assim, respondendo muito honestamente, é uma atitude corriqueira de vara criminal o juiz se meter assim dessa forma? Não é. Então aqui eu não vou enganar ninguém, não é. Juiz geralmente não faz isso, deixa essas providências assim mais meticulosas em relação à polícia ao encargo do Ministério Público, que é a instituição encarregada do controle externo da atividade policial. Porém, se a gente colocar em perspectiva isso que o Mendonça está fazendo agora e o que o Moraes e o Toffoli fizeram num passado muito recente, isso que o Mendonça está fazendo é um nada.
Então, assim, o escândalo é só porque é o Mendonça, é só porque está mexendo lá com o filho do Lula, está chegando nele, é só porque está investigando o Lulinha. Então, assim, cabe fazer essa pergunta aí aos policiais que estão se sentindo incomodados com essa atuação do Mendonça. A gente comenta às vezes também, né, Ludmila, que a Polícia Federal teria essas duas alas, a Ruth e a Raquel, dentro da instituição, uma ala contaminada, vamos dizer assim, uma outra ala, essa sim, que trabalha de forma imparcial, de maneira muito séria, que respeita a instituição. E, Bianca, no fim das contas, seja a Polícia Federal tendo predomínio das investigações, seja o Supremo Tribunal Federal, através de, ainda bem, do relator André Mendonça, o que a gente quer é que, se possível, eles se unam, que sejam imparciais na investigação e que não blindem, né, pessoas que são essenciais para a investigação esclarecer realmente os culpados, como aconteceu exatamente a fraude, puna principalmente esses culpados para que novos casos parem de acontecer ou não aconteçam com tanta facilidade de novo aqui no nosso país. É uma piada, né? Parece que a gente está vivendo assim num pesadelo, porque não faz o menor sentido que a própria polícia faça uma solicitação como essa e queira, né, buscar e impedir que o ministro seja rígido nessas investigações. Até mesmo de impedir que tenha acesso. A gente vê também, lembra que o próprio Dino, né, o ministro Flávio Dino, ele impediu que fosse quebrado o sigilo do Lulinha, né? Ele, que é o ministro comunista, pois então, ele protegeu o filho do presidente Lula, o que já é algo inaceitável. É inaceitável. E é inaceitável, mais uma vez, só que eles chegaram num ponto em que ou fazem isso, ou vai tudo para o ventilador. E isso não pode acontecer, porque, como assim? Né, ano eleitoral, daqui a poucos meses, já temos o primeiro turno, não podem correr esse risco. Então, é o momento ali de barrar. Vale lembrar também que a esquerda comemorou quando a CPMI, né, ela foi arquivada, comemorou, hein, gente? Hoje vivem com essa narrativa de associar Flávio Bolsonaro ao INSS, né, o escândalo do Banco Master também, né, querendo fazer ali uma conexão. Bem, eles vão, né, na imaginação que é bastante fértil, eles fizeram essa conexão, mas quem comemorou o fim da própria CPMI foi a esquerda. E isso a gente não pode esquecer. Só que vivemos num tempo em que os absurdos, eles se normalizaram. E a gente precisa chamar a atenção aqui da audiência para isso, porque não era para ser assim, né? Pois é, a Ludmila pede para fazer um complemento e eu relembro aqui, né, o Lulinha foi acusado de receber mesada de R$300 mil da principal figura até então do escândalo, da fraude, o Careca do INSS, mas também não queremos que Careca seja ali, o boi de piranha, seja acusado por absolutamente tudo, o único a pagar pela conta, e enquanto isso as outras figuras por interesses pessoais de autoridades ou do governo, do próprio Lula, sejam mais uma vez blindadas, passem ilesas por isso. Então, essa acusação é seríssima em cima de Lulinha, ele nem no país estaria, não foi chamado para depor, não usa tornozeleira eletrônica. Tem a Roberta Luxinger, figura muito importante também, o próprio Carlos Lupe, gostaríamos de ouvi-lo, porque subestimou tanto as acusações em reuniões, enquanto ministro da Previdência, do que estaria acontecendo no INSS, porque as informações são de que ele foi avisado, Ludmila, de que tinham irregularidades acontecendo. Então, Adriana, eu queria fazer um complemento em relação a esse comportamento do André Mendonça nesse inquérito específico. A gente não está tratando de um inquérito ali, de um furtador de galinha, sabe, de um furto de um celular. A gente está falando de algo que envolve ali as profundezas, é o deep state, que a gente chama, as profundezas do Estado brasileiro, o mecanismo mesmo, né? Então está mexendo com gente muito grande, não é
o usuário ali de droga da cidadezinha X, aquele cara que pratica pequenos furtos na cidadezinha, não é isso. A gente está lidando com um inquérito enorme e que pode vir a ter grandes repercussões. Então é absolutamente compreensível o comportamento do André Mendonça mandando juntar imediatamente tudo aquilo que a Polícia Federal concluir, fizer, olha, junte imediatamente. Então, veja, o André Mendonça, ele não está dando ordem na Polícia Federal para que a Polícia Federal haja assim ou assado, conduza as investigações assim ou assado. Está falando simplesmente, assim que você fizer, junte ao processo. Eu quero saber. Ah, mudou alguém da equipe? Me informe porque eu quero saber. É muito diferente dele dizer, chame o perito tal para fazer a perícia. O perito que eu quero. Que foi o que o Toffoli fez. Isso o André Mendonça não está fazendo. Ele só quer que junte imediatamente as coisas para ele acompanhar ali em tempo real o que está acontecendo. Isso me parece, num processo, num inquérito dessa magnitude, um comportamento prudente, um comportamento de quem está preocupado daquilo ali não ser deturpado de alguma forma. A Polícia Federal não tem que ficar magoadinha, né, como instituição magoadinha, porque um juiz está agindo dessa forma. Uma vez que, como você mesma falou, Adriana, todo mundo sabe que tem a Ruth e a Raquel dentro da instituição. Tem a ala boa e tem a ala podre. Então, o André Mendonça, ele precisa se proteger de ser enganado por uma eventual ala podre que tenha contato com aquele inquérito e proteger a todos nós, porque essa investigação é uma investigação que interessa a todo o Brasil. Então ele simplesmente está tendo uma cautela superior à cautela normal do judiciário, que geralmente o juiz não faz isso, deixa ali a polícia juntar quando quiser as provas ao processo, só que ele não está lidando com o processo, o inquérito normal do judiciário do dia a dia. Ele está lidando com algo muito profundo, muito asqueroso, e ele precisa tomar todas as providências dentro dos limites, claro, do que um juiz pode fazer. Ele precisa tomar todas as cautelas e todas as prudências, e me parece que ele está tomando. Então, ficar magoadinho, assim, a Polícia Federal ficar magoadinha por conta disso, e não ficou magoadinha quando o Toffoli determinou o nome dos peritos que ele queria, então isso me parece uma incoerência, me parece que o André Mendonça tem total razão em ficar desconfiado e mandar juntar tão logo as provas apareçam. Certeza, antes que sumam com os inquéritos, manipulem, deixem fugir possíveis investigados. Aqui no chat, muita gente apoiando o trabalho do André Mendonça, questionando essa Polícia Federal, um tanto quanto dividida. E, Bianca, você traz para a gente um complemento interessante de uma determinação de Flávio Dino também. A gente vê André Mendonça, um ministro, se diferenciando dentre os outros, e estamos falando da mais alta corte do país, de juízes que representam a Constituição, as leis, a justiça brasileira, e que deveriam ser como é a justiça cega, investigar seja quem for, independente dos parentescos, da posição que tem, do cargo no país. Tem suspeita? Por favor, sente-se aqui e explique-se, é só isso, e traga transparência ao povo brasileiro. É isso que a gente precisa, ficar por dentro, não sermos sempre os últimos a saber, vai acabar em pizza, falou do escândalo e no final das contas não deu em nada, agora vem eleições, matérias e determinações cortina de fumaça para confundir o público e distrair enquanto deixam essas figuras por interesses pessoais se mandarem. E é bem tenso o clima, porque imagina isso, que o próprio André Mendonça, ele está peitando Flávio Dino. Há vários embates, né, que ele também teve com o Alexandre de Moraes, aí agora PF. E parece assim, é apenas ele contra todos, e isso chega assim a nos deixar bastante orgulhosos, mas ao mesmo tempo preocupados, porque o sistema é bruto, você sabe que é bruto. E o que eles vão buscar fazer a todo custo é ir para cima do André Mendonça. E sabe que eu vejo, né, pelo que a gente pesquisa da história dele, ele é bem certinho, né? Porque eu imagino que muitos desses que ficam de rabo preso, e até políticos também, né, começa a dever, porque escapa ali, né,
um escândalo, uma coisinha ali, depois fica devendo favores porque foi protegido, foi blindado. E aí o Flávio Dino, que até a Adri falou, e é esse comentário que eu queria trazer aqui, o Flávio Dino, ele protegeu o Lulinha e aquela amiga do Lulinha. Você acha que isso é normal? Você acha que está certo isso? Porque a Polícia Federal parece que também está nesse esquema, né? Querendo selecionar os que são investigados, selecionar qual a investigação que pode acontecer, qual não pode, quando, na verdade, deveria ser transparente, principalmente para o povo brasileiro, porque ainda que o governo devolva o que for, né, dos valores, ainda que consiga devolver, ainda assim, não pegou de volta o dinheiro que foi roubado, né? Então, está tirando da onde esse dinheiro para devolver para os que foram lesados com esse escândalo, né, de corrupção? Horas do povo. Então, mais prejuízo, mais miséria, mais pobreza e você pode imaginar que muito mais dessas falácias de Lula, muito mais do que eles querem para fazer o controle absoluto da população, mais Bolsa Família, né? Então, já domina tudo ali, porque o povo não vai ter sequer um norte, uma direção, uma até esperança. E aí, hoje, esse é o Brasil que a gente vive, onde a polícia, que devia ser o órgão mais confiável e mais visceral nessas investigações, é a federal, né? Não é qualquer polícia, é a Polícia Federal. Hoje está passando pano para os amigos do rei. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.